Vamos falar sobre cinema e literatura. E neste episódio aqui de cinema e literatura, vamos falar de um documentário sobre o Holocausto, o documentário Anne Frank, Vidas Paralelas, que está disponível na plataforma de streaming Netflix. Este documentário ele já é importante por trazer à tona a temática do Holocausto, da perseguição aos judeus, a temática do nazismo. Mas não é apenas isso. Não é importante apenas porque se torna um filme sobre o Holocausto. Não é apenas mais um filme sobre o Holocausto. É um filme documental que traz uma forma muito interessante de mostrar para a humanidade o perigo do preconceito, da discriminação, da criminalização, que foi tudo isso reunido no regime nazista que perseguiu os judeus, que matou mais de 6 milhões de judeus. Este documentário ele é produzido, dirigido por Sabina Fideli e Ana Migotto e tem a narração de uma atriz vencedora do Oscar, a Helen Mirren. Além da narração dessa vencedora do Oscar, esta atriz, a Helen Mirren, ela faz a narração no quarto que a Anne Frank viveu. Aí já mostra trazendo a história para bem próximo do espectador, para que o espectador perceba, olha, esta vida, ela estava aqui, ela viveu aqui, ela sofreu aqui, ela passou todos os conflitos, todos os momentos tristes da sua vida com a perseguição dos nazistas aqui, até ser levada para um campo de concentração e ser assassinada, assim como milhões de judeus. Além dessa narração, tem também o depoimento de 5 sobreviventes do Holocausto, que também é muito emocionante, porque além dos depoimentos dos sobreviventes, temos também, por exemplo, os netos dos sobreviventes que falam sobre a sua percepção pelo fato de serem família de vítimas do Holocausto. Essa ideia é interessante para mostrar, inclusive, para o jovem o que significou o Holocausto, como esse jovem hoje, mesmo ele não tendo vivido, ele pode perceber essa tragédia da humanidade baseada no preconceito, no antissemitismo. Então temos a narração da Helen Mirren, a apresentação, a fala dos 5 sobreviventes e dos seus familiares, seus netos, e também tem uma ficção que é colocada no documentário, tem uma proposta de ficção que reúne a ficção com a realidade. É o fato de uma jovem percorrer todos os principais campos de concentração criados pelo regime nazista e ela utiliza as redes sociais para conversar com a Anne Frank. Então tem esse recurso aí, essa licença poética, inclusive, nesta narrativa. É uma maneira interessante também de trazer para o jovem, de forma geral, como é que esse tema ele está presente na nossa vida e como determinadas situações que as pessoas vivem no mundo hoje, com conflitos, por exemplo, com guerras, com racismo, com preconceitos de todas as formas, e como é que esse tema, inclusive, do Holocausto, tem a ver com essas questões que vivemos de conflito no mundo hoje. Até porque percebe-se claramente, de certa forma, um retorno ao nazismo de uma maneira, digamos, diferente. Melhor dizendo, nós temos, por exemplo, atitudes de gestores, de governantes e de pessoas, de grupos, que remetem
ao nazismo. E em outras palavras podemos dizer, olha, o nazismo está presente, o fascismo está presente nessas formas de perseguição, de discriminação, de preconceito, de fake news para prejudicar a imagem do outro, de assassinatos de imagens, de tentativas de assassinato. Temos muito presente essa história hoje. Portanto, o documentário Anne Frank, Vidas Paralelas, ele já se torna importante por trazer a temática do Holocausto e do nazismo para os nossos dias, como se quisesse dizer, inclusive, olha, presta atenção nos preconceitos, no racismo, nos conflitos, nas formas odiosas que se apresentam em algumas situações que estão presentes hoje e que isso tem tudo a ver com a forma como também se criou o nazismo e se perseguiu milhões de judeus, de homossexuais, de negros, de militantes de esquerda. É uma lição muito importante. O documentário Anne Frank, Vidas Paralelas, traz uma mensagem fundamental para o espectador hoje, para a nossa sociedade hoje. Como quem diz assim, não esqueçam do que aconteceu há pouco tempo atrás. E que isso, a raiz desses males, ainda se faz presente na nossa sociedade quando está presente a intolerância, o ódio, o rancor, o preconceito, o racismo e outras coisas mais. Portanto, assista o filme se você ainda não assistiu esse documentário e faça uma reflexão depois que assistir o filme. Como você viu esse filme? Como é que você viu essa história da Anne Frank contada para nós hoje? Qual a sua opinião sobre o mundo hoje a partir do que você viu nesse documentário da Anne Frank? Inscreva-se no nosso canal, dê um like e ative o sininho para receber as nossas novidades. Acesse também o nosso blog, o blog do Professor Nunes. Neste blog você vai encontrar notícias do dia, análises de notícias, podcast, crônicas e muito mais. Até mais.